chegamos à última prova do nosso ano de 2025, que é a nossa prova globalizante do terceiro trimestre, valendo 4 pontos. Essa prova vai estar super tranquila, são apenas dois assuntos, na verdade são três, né? O terceiro assunto, ele entra meio que para complementar os dois primeiros, que é o passado, né? O Simple Past e o Past Progressive, então vai estar super tranquilo. Acredito que todos vão conseguir ir muito bem nessa prova e passar direto e ter o nosso último dia de aula no dia 27 de novembro. Nossa, dezembro, agosto, tô meio tonto. No dia 27 de novembro a gente se despede, só se vê ano que vem de novo lá em fevereiro, se Deus quiser. Vamos lá! No primeiro slide aqui, a gente tem os dois tempos verbais que vocês precisam lembrar, que é o Simple Past e o Past Continuous. O Simple Past, ele vai falar de fatos no passado, enquanto que o Past Continuous, ele vai falar de ações no passado. O Simple Past, ele vai usar o verbo auxiliar did na interrogativa, o didn't na negativa e o ed no final dos verbos regulares, ou então nos verbos irregulares, cada um tem a sua regrinha, e que a regra é basicamente como Deus quiser, né? Não tem regra, a regra é não tem regra. E no past continuous a gente vai falar de ações, onde a gente vai precisar do verbo auxiliar be no passado, que é o was e o were, e mais o ing logo após o verbo quando a gente fala de ações no passado. Então, basicamente é simple past, I did, eu fiz, e no past continuous, I was doing, eu estava fazendo, certo? Aí aqui temos a nossa. Opa, não sei por que que ficou torto, mas enfim, dá para entender. Na afirmativa, a gente vai ter o sujeito, o verbo no passado e o complemento, que foi ali para baixo, não se sabe por quê. Então vai estar: She studied very hard for the test. Na negativa, a gente coloca o auxiliar didn't e o verbo volta para a forma base dele. Então a gente não coloca ele no passado porque o didn't já está fazendo esse trabalho. A mesma coisa acontece na interrogativa, que eu vou colocar o did lá no começo da frase e a gente coloca o verbo também na forma base, que assim eu não preciso, né, usar o passado porque o did já está passando esse verbo para o passado. Temos a estrutura do past continuous, que a gente vai ter um sujeito, o verbo to be no passado, que é o was ou were, lembrando que tudo que era am e is, ou seja, para I, he, she e it é was, e para we, you e they é were. Aí, teacher, então, basicamente, no plural é were e no singular é was. Sim, contando que o you é singular, pode ser singular ou plural, e vai ser sempre were, independente de ser singular ou plural. Depois temos o verbo com ing e o complemento. Por exemplo, she was studying hard for the test. Na negativa, a gente só acrescenta o not logo depois do verbo to be, ficando wasn't e weren't, mais o verbo com ing e o complemento. E na interrogativa, a gente vai ter o was e o were no começo da frase, o sujeito, o verbo com ing e o complemento. Essas são as estruturas da frase e vocês precisam memorizar isso, porque isso é a base da prova, gente. Então faz um print screen mental aqui, dorme pensando nisso, acorda pensando nisso nessa próxima semana para chegar na sexta-feira com tudo fresquinho na cabeça. E aí a gente vai ter o when e o while, que são as duas palavrinhas que a gente vai usar para juntar essas frases, certo? O when, ele significa quando, e o while significa enquanto. Então, normalmente, a gente vai usar o when before facts, ou seja, antes de fatos, certo? Então, antes do simple past. E o while, a gente enquanto, ele dá essa ideia, enquanto dá a ideia de um tempo, né? De um período de tempo. Então, normalmente, ele vai vir antes de ações. Na prova, como é que vai cair? Não se preocupem, na semana passada, alguns alunos vieram falar para mim, teacher, mas eu tenho dificuldade em lembrar os verbos irregulares, eu não consigo lembrar, como é que eu vou fazer, quais verbos são importantes? Gente, não se preocupem com verbos regulares e irregulares. Todos esses verbos vão estar na prova, vai estar escrito, vai estar lá, não vai ter pegadinha, tá? Vocês vão ter as opções todas com os verbos irregulares certinhos. O que vocês precisam saber é
estrutura de frase. O verbo regular e irregular, ele vai estar lá como ele tem que ser. Só que vocês precisam saber a estrutura, certo? Então, por exemplo, não vai ter lá o passado de go como gold. Vai estar como went, sempre, mas daí vocês vão ter que saber que ali usa, se ali usa went ou se ali usa go, ok? Ah, outra coisa, também não precisa se preocupar com, vai ter pegadinha de um e de outro ali, né? Se vai usar um ou vai usar outro. Daí não é pegadinha, daí é questão de saber quando usa o simple past e quando usa o past continuous. Mas a maioria deles já vai estar ali organizadinho para vocês fazerem, tá? A prova tá super simples. Na semana que vem a gente vai fazer uma revisão geralzona e a primeira aula que a gente tiver na semana vai ser uma revisão geral e a segunda aula vai ser uma revisão focada nas atividades da prova. Então a gente vai basicamente fazer atividades próximas, né, similares às questões que vão ter na prova para que vocês já possam praticar e garantir aquele 4 bem bonito para a gente conseguir passar sem recuperação. E lembrando que essa prova, apesar dela valer 4, ela tem duas atividades bônus que cada uma delas vale 0,2, como eu já comentei com vocês. Então, na verdade, a prova vale 4,4, o que ajuda bastante aquela galera que está precisando ali daqueles décimos marotos para poder complementar a nota e fazer uma nota acima da média. Beleza? Então, tendo dúvidas, Raquel, vem aqui, vamos falar pro pessoal para quem que a gente tem que... Não, hoje a estagiária não tá afim de participar, gente. Quem tem dúvidas, pode falar com a mamãe ao vivo? Pode. Pode falar com a mamãe pelo Teams? Pode. Pode falar por e-mail? Pode perguntar para você? Pode? Vem cá. Pode perguntar para você? Tira dúvidas com você? Pode. Raquel também tá respondendo. Teams dela, Raquel Garcia de Castro, né? E. Não, gente, é só comigo mesmo, tá? Então, Teams, Muriel Vera Garcia, e-mail muriel.garcia@maristabrasil.org. Ela precisa de um espelho aqui, então vamos esperar a moça se maquiar, né? Tá ficando bonita. Tudo certo? Tá bonita? Agora manda um beijo, Merry Christmas pro pessoal. Tô maquiando. Tá maquiando? Não, tu tem que maquiar aqui, ó. Não, tu tá maquiando. Ela vai passar um gloss em vocês aqui. Gloss especial. Agora fala Merry Christmas. Merry Christmas. Manda um beijo de gloss. Até. Bye, guys. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima semana para vocês tirarem as dúvidas. Se não, também posso tirar as dúvidas pelo Teams, pelo e-mail ou aí pelos corredores da escola. Nos vemos em breve. Bye, bye. Ô, guys, não te liga que eu quero passar um batonzinho. O gás não desliga, tá? Posso desligar, moça? Não. Não? Eu quero ver mais ele. Ah, não, mas espera, eu preciso desligar, que tá ficando muito longo. Tchau, gente!